Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Professor Didier aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Então, galera, olha só. Durante a nossa aula ao vivo, nós fizemos os exercícios, fizemos a leitura do texto e os exercícios até o número 14, né? Aqui, o adjetivo abrupta pode ser substituído por repentina, inesperada. Aconteceu de maneira abrupta. Aí, tem algumas partes do texto. Aqui nós lemos o texto até o final da segunda página, né? Em que explica sobre as pessoas que vão procurar coisas naquele oceano, né, que tomou conta da Terra, né, vasculhando detritos, como é colocado aqui na pergunta, no trecho em destaque número 17. Eu vou ler com vocês, então, a terceira página, né, e depois vamos fazer os exercícios do 15 ao 21, ok? Em Luanda, a vida da maioria das pessoas circula em redor dos livros. Tem os restauradores que cosem lombadas, reparam rasgões, fabricam capas de couro. Coser é costurar. Lombada é aquela parte do livro do meio. Essa daqui é a lombada do livro, certo? E ela deve ser costurada, ok? E ela deve ser costurada. Reparam rasgões, fabricam capas de couro. Os impressores, responsáveis por novas edições muito artesanais com tiragens reduzidas. Os digitalizadores, que digitalizam os livros de papel e os colocam depois à venda na internet. Os bibliotecários, os informáticos, os contabilistas e os pesquisadores. A estes últimos cabe a missão de encontrar e adquirir novos livros. Invejo-os. Sempre quis ser pesquisador. A minha mãe coordena este pequeno mundo, é a bibliotecária-chefe. Muitas pessoas desembarcam em Luanda à procura de livros de papel. Podem lê-los no Jango, que dispõe de dezenas de redes de dormir presas às colunas, ou em qualquer dos outros 15 pequenos postos de leitura. A maioria dos visitantes é de leitores habituais, alugam uma dezena de livros e retornam de tantos em tantos meses para trocá-los. Aos que preferem ler ali por preços muito mais acessíveis. Alguns não veem um livro de papel desde que se refugiaram nas nuvens. Acariciam as capas, cheiram as folhas com deleite. Depois, estendem-se numa das redes para ler enquanto as araras esvoaçam em redor. Falei-lhes nas araras? Em Luanda vive uma colônia de araras verdes. Quando o mundo acabou e nos instalamos no céu, muitas aves conseguiram sobreviver nidificando nos balões e nas redes. Nidificar quer dizer criar ninhos. Protegemos os ninhos e damos de comer às aves, mesmo nas épocas de maior carência. Buda, contam, estava um dia tão concentrado a meditar que um passarinho fez ninho na sua cabeça. Com os meus pais passou-se algo semelhante. Uma manhã, ao acordarem, deram conta que 2 passarinhos haviam rompido o colchão em que estavam deitados e se preparavam para nidificar ali. A partir desse dia, entregaram o colchão às aves e passaram a dormir numa simples esteira. Voltemos aos livros. No tempo antigo, o papel era confeccionado à base de madeira. Hoje, no céu, fabricamos papel à base de algas ou de tecidos velhos. Livros, como costumava dizer o meu pai, são árvores que aprenderam a falar. Frase interessante, né? São árvores que aprenderam a falar. Paris possui uma boa biblioteca de livros de papel. Visitei-a na companhia de Aimé, li os títulos.
literatura francesa, algumas centenas de romances em língua inglesa, um par de estudos sobre meteorologia e navegação aérea, meia dúzia de volumes raros. E continua o livro. Eu baixei esse livro numa versão online para o meu Kindle, vou terminar de ler, tá? E vou contar o resto da história para vocês, beleza? Agora vamos fazer aqui as questões dessa página. 15. A interpretação correta deste trecho é: a prosperidade de uma aldeia torna necessários os serviços para os grandes dirigíveis? A necessidade dos serviços para os grandes dirigíveis torna justa a prosperidade de algumas aldeias? A necessidade dos serviços para grandes dirigíveis explica por que algumas aldeias são prósperas? Seria a terceira aqui, né? A letra C. A necessidade dos serviços para grandes dirigíveis explica por que algumas aldeias são prósperas. Porque todo mundo sobrevive nos dirigíveis. Então, algumas fazem peças e tal, né? 16. O substantivo subsistir pode ser substituído por continuar, ficar, desistir, mudar, sobreviver, resistir. Subsistir, como a agricultura de subsistência lá que vocês aprendem lá na história, na geografia, em ciências, né, significa sobreviver, resistir, subsistir. A expressão vasculhando detritos significa procurando restos, limpando resíduos ou recolhendo lixo. Seria procurando restos. Então, vasculhando os detritos lá no oceano para procurar ver se tem alguma coisa valiosa, né, que sobrou do grande dilúvio. 18. A expressão tiragens reduzidas refere-se ao modo como os livros são produzidos, ao material utilizado na confecção dos livros, à quantidade de exemplares produzida de cada obra. Pessoal, tiragens reduzidas significa produzir uma pequena quantidade, então se refere à quantidade de exemplares produzida a cada obra. Pelo contexto, o substantivo deleite deve significar, o deleite está aqui, ó, cheiravam as folhas com deleite. Significa prazer, com prazer, o prazer da leitura, de cheirar um livro novo, por exemplo. O pronome lhes refere-se, aqui, né, falei-lhes nas araras. A quem está se referindo esse lhes? Né? A nós, os leitores. É o narrador conversando conosco, ok? Com os leitores. E 21. Voltemos aos livros, né? Com esta frase, o narrador retoma o curso da narração interrompido no parágrafo. Ele parou de contar da história aqui no 10 para falar das araras. Então, ele retoma o que ele interrompeu no parágrafo 10, 21, letra C. Ok, pessoal? Agora, galera, presta atenção. Olha só o que está perguntando aqui. Eu vou pedir que você me envie aqui, tá? Só a questão número 1 aqui. Vou explicar para vocês como faz, ok? No caderno 2 você leu a resenha desse romance de Agualusa, publicada na orelha do livro. A primeira frase da resenha afirmava: Vida no Céu, romance para jovens e outros sonhadores, é uma instigante ficção científica. Considerando que você aprendeu sobre o gênero ficção científica, responda: que acontecimento fora do comum desencadeia a história narrada por Carlos? Encontre no texto uma expressão que se refere a esse acontecimento. No texto, tá, o Carlos conta que aconteceu alguma coisa aqui na Terra para eles se refugiarem no céu, desculpa. Então você tem que pegar, né, responder, né, que acontecimento que ocorreu, lê o texto de novo se você não lembra, e encontra no texto uma expressão que se refere a esse acontecimento, tá? Ao fato que ocorreu para eles terem que fugir para o céu, tá? O que aconteceu no mundo para o Carlos, para sua família, para a mãe, para todo mundo
de Luanda e do mundo todo se refugiar no céu, nos dirigíveis. O que aconteceu com o mundo? No texto tem uma explicação. Eu quero que você encontre essa explicação e escreva aqui para mim. B. Qual acontecimento científico sustenta a verossimilhança desse acontecimento fantástico? Explique. Lá na geografia, na história, nas ciências, tá? Tem vocês na escola toda, qualquer matéria, vocês estudam uma coisa que sustenta, tá, a verossimilhança, ou seja, que isso pode acontecer, esse fato pode ocorrer, tá? Eu quero que você me explique, que você comente um pouco disso. Qual acontecimento científico sustenta a verossimilhança desse acontecimento fantástico? Assim, o que cientificamente é comprovado que tem que acontecer para esse tipo de fenômeno nos atingir, tá? Então, seria uma espécie de teoria aí que você vai formular, né, do que pode acontecer com o mundo para a gente ter que se refugiar no céu. Claro que se refugiar no céu é uma parte fantasiosa, mas o que ocorre realmente, né, cientificamente pode ocorrer com o mundo, infelizmente. O que é isso? Me explica, me fala um pouco disso, tá? Claro que inundar o mundo inteiro é um exagero na nossa atual perspectiva, né? Mas vocês já estudaram bastante sobre isso. Eu quero que você me diga o que vocês estudaram sobre esse fenômeno, que eu não estou dizendo qual é, para você pensar um pouquinho e relacionar com o texto, ok? Se você tiver alguma dúvida, me pergunta nos comentários que eu te ajudo, ok? Um grande abraço a todos, tá? Qualquer pergunta que vocês tiverem, perguntem nos comentários, que o prof vai ajudar, tá bom? Tchau, até a próxima!